Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 91 da playlist de aulas do sexto ano. E hoje vamos falar sobre estatística, mais precisamente sobre pesquisas estatísticas, tá? Bom, vamos pensar assim, vou fazer uma pesquisa estatística ou estou analisando uma pesquisa feita já, né? A gente tem que saber que aquela pesquisa não pode ser feita de qualquer forma, né? Existem alguns critérios que precisam ser respeitados. Então a gente vai analisar, né, qual é a principal preocupação que a gente tem que tomar ao se fazer uma pesquisa estatística. Vamos aprender também quais são os tipos de variáveis que existem. Variável qualitativa, variável quantitativa. Vamos desmembrar um pouquinho mais essas variáveis durante a aula. Vamos falar sobre frequências, vamos falar sobre frequência absoluta, vamos aprender a calcular a frequência relativa, a ver a diferença entre uma e outra. E vamos também trabalhar com a interpretação e construção de tabelas, tá certo? Bom, a estatística também envolve muito o estudo de gráficos. A gente vai ter depois uma aulinha só para falar sobre gráficos, ok? Então, vem comigo! Bom, como nós vamos estudar estatística, né, eu gostaria de provocar uma reflexão aí, que você faça uma busca na sua memória. Você já participou de uma pesquisa estatística? Ou, melhor ainda, você já fez uma pesquisa estatística? Sim ou não? Reflita, pense. Agora, com certeza você já deve ter visto uma pesquisa estatística sendo apresentada na TV ou em jornais, até mesmo em redes sociais. Sim ou não? Agora eu tenho certeza que a resposta é sim. Por quê? Acabaram-se de passar as eleições, né? Acabaram-se de passar as eleições. E muito provavelmente você deve ter acompanhado um gráfico ou uma tabela mostrando a intenção de votos dos candidatos, né? A intenção de votos dos eleitores, não dos candidatos, desculpa. Sim, né? Com certeza você deve ter visto na TV aí uma pesquisa estatística que mostrava aí qual dos candidatos a prefeito da sua cidade ou da cidade de São Paulo, uma outra capital aí talvez, né? Estava ali na frente, liderando as pesquisas estatísticas. Bom, a minha pergunta agora é a seguinte, mais uma para você refletir. Você sabe como se faz uma pesquisa estatística? Sim ou não? Por exemplo, você é responsável por fazer uma pesquisa estatística no seu município, na cidade de Jaú. Como você vai fazer essa pesquisa? Pensa. Se você pretende, né, fazer uma pesquisa estatística, você tem que tentar trazer resultados que sejam o mais próximo possível da realidade. Para isso, o que você vai fazer? Você não pode escolher um único local da sua cidade para realizar a pesquisa, para fazer o levantamento de dados. Certo? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa estatística, eu não posso ficar só no centro da cidade. Eu tenho que fazer a pesquisa, o levantamento de dados em cada um dos bairros da cidade. Ok? Outra coisa importante, se eu vou fazer uma pesquisa estatística, eu preciso perguntar alguma coisa para a pessoa entrevistada. Então sempre vai ter uma pergunta, ok? E aí, quando você faz a pergunta e as pessoas estão respondendo para você, você vai anotando esses dados. Beleza. Fiz isso então, professor. Fui lá em cada bairro da cidade, pesquisei algumas pessoas e importante também, tá? As pessoas pesquisadas precisam ser de diferentes idades. Não posso pesquisar apenas idosos, ou apenas jovens, ou apenas pessoas de 40, 50 anos, tá? Tem que ser o mais variado possível para chegar o mais próximo possível da realidade. E de diferentes classes sociais também, tá? Não só ricos, pobres, mas tem que ser de todas as classes sociais. Enfim. Fizemos a pesquisa, coletamos vários dados. E agora, o que fazer com esses dados? Gráficos e tabelas nos ajudam a organizar esses dados e analisar os resultados obtidos. E a partir dessa análise, dessa interpretação dos dados, tomar decisões. Certo? Bom, falamos um pouco então a respeito, né, de uma pesquisa estatística. Falamos que há a necessidade de sempre ter uma pergunta para a pessoa entrevistada. Agora vamos analisar algumas perguntas que eu coloquei aqui.
Nessa primeira pergunta aqui, ó, qual o seu esporte preferido? Quando eu fizer essa pergunta para alguém, eu posso ter várias respostas possíveis. Posso ter como resposta futebol, posso ter como resposta tênis, basquete, voleibol, bocha, né? Por que não? Golfe, Fórmula 1, enfim. Tem vários esportes, né? Várias respostas possíveis para essa pergunta. Nessa pergunta aqui, a gente vai classificar o esporte como sendo a nossa variável. E a partir dessa pergunta, né, os vários tipos de esporte que existem, né, serão as nossas respostas, concordam? Então, nós temos aqui que o esporte é a nossa variável. E o tipo de resposta que a gente vai dar é uma resposta nominal. Então, a gente tem uma variável aqui, nominal. Por que nominal, professor? Porque a gente está dando o nome do esporte, né? A gente está falando em nome. Então, o esporte, nesse caso, é classificado como variável nominal. Os nomes de esporte que podem aparecer como resposta, né? São aqui a ideia de nominal, né? Dão a ideia de nominal. Agora vamos ver um outro tipo de variável. Em que ano escolar você está? Que ano escolar você está? Na escola, né? Qual ano escolar você está? Ah, eu estou no 6º ano. Ah, eu estou no 4º ano, estou no 5º ano, no 8º ano. Então essas são respostas possíveis. Tá? Aqui a gente tem, ó, uma resposta que indica uma ordem. Então vai ser uma variável ordinal. Tá indicando ordem. Então quando a gente perguntar, ó, a respeito do ano escolar, nós vamos esperar como resposta um número, né? 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano. E esse número indica uma ordem. Então aqui a gente tem uma variável ordinária, tá? Então existe a variável nominal e existe também a variável ordinária. Vamos lá, continuando. Para esse tipo de pergunta, quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? Bom, eu tenho 1, ou eu tenho 2, ou eu tenho 3, ou eu tenho 4. Aqui, ó, a resposta esperada é um número. E é um número inteiro, certo? Ou é 1, ou 2, ou 3, ou 4. Nesse caso, olha, nesse caso em que estamos usando, né, um número inteiro, um número natural para dar como resposta, nós podemos classificar aqui, ó, irmãos como sendo uma variável discreta. É uma variável discreta. Certo? Então, a quantidade de irmãos que eu tenho é o valor que a variável está assumindo. Quantos irmãos você tem? Irmãos é a variável, a quantidade de irmãos que eu tenho, né? O número que eu estou usando para representar a quantidade de irmãos é o valor que a minha variável está assumindo. Tenho um irmão, tenho 2 irmãos, tá? Outra pergunta. Qual a sua altura? Quando a gente olha para essa pergunta, né? Eu posso falar assim, ó, bom, a minha altura é 1,68 metros. 1,68 metros. Aqui eu estou dando como resposta um número também. Só que esse número não é um número inteiro. Ele é um número decimal, né? Um fracionário. É um número racional. Nesse caso, a variável altura, porque esse 1,68 representa quem? A altura, certo? Nesse caso, a variável altura é chamada de variável contínua. Então, quando eu tenho como resposta um número decimal, um número que pode ser decimal, né? Não necessariamente ele vai ser, podia ser 2 metros. Mas ele pode ser decimal? A altura de uma pessoa pode indicar um número decimal? Pode. Então, nesse caso, tem uma variável contínua. Já a quantidade de irmãos pode indicar um número quebrado? Tem um irmão e meio? Tem 2,3 irmãos? Não pode. Então, nesse caso, uma variável discreta. Desculpa. Tá? Se a minha resposta indicar uma ordem, variável ordinária. E se indicar o nome de alguma coisa, variável nominal. Será que você consegue fazer uma pergunta, né, 4 perguntas diferentes, como eu fiz aqui,
E nessas perguntas, você desenvolver aí as 4 variáveis que nós estudamos? Consegue ou não? Dá uma pausa no vídeo, pense, reflete um pouco, vê se você consegue elaborar perguntas onde você identifica a variável e você classifica essa variável. Vamos lá, vou dar um pause aqui. E aí, conseguiram? Por exemplo, ó, que poderia assim, poderia ser, qual a cor do seu cabelo? Aí você vai responder, é loiro, é castanho, é preto, né? Qual a cor dos seus olhos? É verde, é azul, é castanho, mel. Tá? Então, quando você faz uma pergunta, né? Qual a cor dos seus olhos? A cor dos olhos vai ser a nossa variável. E a resposta para essa pergunta é uma palavra, é um nome, né? Verde, azul. Então, a gente tem uma variável nominal. E aqui, ó, uma variável ordinária, alguma coisa que dá ideia de ordem. Poderia perguntar assim, ó, qual foi a sua colocação na Olimpíada Canguru? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Qual foi a sua colocação na corrida, na gincana? Enfim, quando a gente tem como resposta, né, uma ideia de classificação, de ordem. Qual a sua classe social? Classe média alta, classe baixa. Aqui a gente não está nem usando o número, mas nós temos a ideia de ordem. Classe média, classe alta, classe baixa. Temos, né? Então, quando a gente tiver uma variável que dá a ideia de ordem, nós vamos classificar ela como variável ordinária. Por exemplo, classe social é uma variável ordinária. Classificação na corrida, variável ordinária. Bom, vamos lá. Variável discreta e contínua. Conseguiram? Essas aqui são mais fáceis, né? Vamos pensar assim. Quantos alunos você tem? A resposta vai ser 3, 4, 5, 6. Quantas pessoas moram na sua casa? Quantas pessoas moram na sua casa? 5, 4, 3, 6, né? São sempre números naturais, números inteiros que eu estou dando como resposta. Então, nesse caso, número de pessoas, eu sempre vou estar trabalhando com uma variável discreta. Número de carros que você tem, número de animais de estimação, tá? Então são variáveis discretas, porque a resposta sempre vai ser um número inteiro. Agora, se eu tiver uma pergunta onde a resposta pode ser um número decimal, um número fracionário, por exemplo, aí eu tenho uma variável contínua. Qual a sua massa corporal? Seu peso, né? Entre aspas. Aí eu posso responder 35,7, 70,1, tá? Eu não sei a massa de vocês, mas essa é uma ideia de variável contínua. Agora, vamos juntar, né? As variáveis discreta e contínua, elas fazem parte de um grupo, que eu vou colocar para você. E as variáveis nominal e ordinária fazem parte de outro grupo. Aguenta aí. Tanto a variável nominal quanto a variável ordinária, elas fazem parte de um grupo de variáveis que se chamam variáveis categóricas. Categóricas. Que dão a ideia de categorias, né? Ou ainda, né? Ou qualitativas, dão a ideia de qualidade também. Então essas variáveis, né, nominal e ordinária, são chamadas, né, fazem parte de um grupo de variáveis que é chamada de variáveis categóricas ou qualitativa. Qualitativa. Já as variáveis discreta e contínua fazem parte de um outro grupo. São chamadas de variáveis numéricas. Variáveis numéricas, porque a gente sempre vai encontrar como resposta um número, né? Seja natural, seja inteiro, ou seja decimal, fracionário. Então elas fazem parte das variáveis numéricas ou ainda quantitativas, que vai ser sempre como resposta uma quantidade, quantitativas. Cuidado para não confundir qualitativa com quantitativas. Quantitativas. Difícil de falar. Acho que está certo, né? Certo? Só, beleza. Agora que nós já entendemos, né, que uma pesquisa precisa de uma pergunta, que nessa pergunta nós vamos identificar uma variável e dependendo da resposta que a gente obtém, né, essa variável é classificada de 4 maneiras diferentes. Ou posso ainda pensar que são variáveis categóricas ou qualitativas, e aí sim pensar em separar elas
variável nominal ou ordinária. E aí eu tenho o grupo das variáveis numéricas ou quantitativas, que podem ser divididas em variável discreta e variável contínua. Beleza, já aprendemos sobre isso? Então eu vou deixar um quadro aí, uma imagem na sua tela, pause o vídeo, olha com atenção, se puder dar um print nessa imagem, que é muito legal, é um fluxograma, né, explicando um pouquinho mais dessa ideia das variáveis. Chegou a hora de nós falarmos das tabelas, isso aí, né, nossa velha amiga, né, nossa velha conhecida, as tabelas. As tabelas têm uma função essencial numa pesquisa estatística, porque ela ajuda a organizar os dados e fica muito mais fácil de fazer uma leitura e uma interpretação desses dados, certo? Bom, é fundamental que a tabela sempre tenha um título, né, e nesse título a gente tem que identificar a variável da nossa pesquisa estatística. Então aqui a gente tem como título, ó, quantidade de livros, jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos da turma A. Então imagina assim, ó, já dá pra gente saber que alguém fez uma pesquisa estatística e queria saber da sua turma, né, qual era a quantidade de livros, de jogos de tabuleiro e de jogos eletrônicos, certo? Também é fundamental que a tabela possua uma fonte. O que é a fonte? A fonte da tabela é quem realizou a tabela. Geralmente vem indicado embaixo dela, né, no finzinho. Então essa pesquisa foi realizada pela professora. Então a professora queria saber, né, qual era a quantidade de livros, jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos que a sua turma possuía. Então ela fez uma pesquisa estatística. Está faltando na nossa tabela o quê? Os dados da tabela. Então são 3 elementos fundamentais, né? Título, com a identificação da variável, e fonte, né, que é quem fez a pesquisa, e também os dados da nossa pesquisa. Então vamos começar completando aqui, ó. A tabela é uma relação entre linhas e colunas, certo? Aqui eu vou colocar, ó, as variáveis da minha pesquisa. Foram 3 variáveis. Eu queria saber o número de livros, jogos de tabuleiro, vou abreviar aqui, tá? E também jogos eletrônicos. Reparem que essas variáveis são variáveis discretas, né? Porque a quantidade que nós vamos responder aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vão ser números inteiros. Ninguém tem 1,7 livros ou 2,8 jogos de tabuleiro, tá? Ou é 1, ou é 2, ou é 3. Então a gente está falando de variáveis discretas. Bom, as respostas, né, os dados obtidos aí pela professora vão representar a frequência absoluta. Então, por exemplo, depois que eu fiz a minha pesquisa, eu sei quantos livros os alunos possuem. Então, a quantidade de livros, vamos supor que seja 108 livros. Tá? Então, 108 é a resposta, né, para essa variável. Os alunos têm 108 livros. Agora, vamos colocar aqui a resposta dos jogos de tabuleiro. Quantos jogos de tabuleiro nossos alunos têm? Ah, são 60 jogos de tabuleiro. A professora pegou as respostas, contou, né, quantos jogos de tabuleiro os alunos tinham, deu 60 jogos de tabuleiro. E a quantidade de jogos eletrônicos, ela contou, deu 72. Beleza. Então aqui nós temos, ó, o que nós chamamos de frequência absoluta. A frequência absoluta é a quantidade da variável que foi pesquisada. Tá? A quantidade de livros é a quantidade de jogos de tabuleiro, é a quantidade de jogos eletrônicos. Isso é a frequência absoluta. Tá? Então o que é frequência? Frequência é o número de respostas que nós vamos ter. O número de vezes que a minha variável apareceu. Tá? Então eu tenho a frequência dos livros, 108. 108 é o total de livros que nós temos. Tem a frequência absoluta dos jogos de tabuleiro. A frequência absoluta dos jogos de tabuleiro é 60, porque foram 60 jogos que as crianças tinham, certo? Bom, aqui a gente vai acrescentar uma linha na nossa tabela, onde nós vamos ficar com o total aqui de... Né, aqui não é uma variável, vamos apenas escrever total, e vamos calcular o total da frequência absoluta. Se a gente somar tudo isso daqui, ó, 8 mais 2 é 10, sobe 1, 7 mais 6 mais 1, 14, sobe 1, 240.
Então aqui a gente tem o total de livros, jogos eletrônicos e jogos de tabuleiro, beleza? Por que é importante esse total? Porque agora a gente vai falar da frequência relativa. Frequência relativa. O que é essa frequência relativa? A frequência relativa ela pode ser expressa na forma de porcentagem, na forma de número decimal ou na forma de fração. Isso quando a gente compara a frequência absoluta de uma das variáveis em relação ao total, certo? Das variáveis. Então, se eu pegar o número de livros em relação ao total que nós temos aqui, 108 sobre 240, aqui eu tenho a frequência relativa dessa variável, tá? A variável livros tem essa frequência relativa, tá? Quando a gente pega a frequência absoluta e divide pelo total que nós temos. Qual é a frequência relativa da variável jogos de tabuleiro? Vai ser 60 sobre 240. E a frequência relativa dos jogos eletrônicos? 72 sobre 240. Agora vamos transformar essa variável relativa em número decimal? Para a gente passar para número decimal, basta efetuar a divisão, né? Eu pego o número de cima, divido pelo de baixo. Então vamos lá, ó. 108 vamos dividir por 240. 108 dividido por 240, vocês conseguem observar aí? Igual a 0,45. Então aqui eu tenho a frequência relativa na forma decimal. 60 dividido por 240. Vamos lá, 60 dividido por 240. Observem, deu 0,25. Então a frequência relativa aqui 0,25. E 72 dividido por 240, nós temos aqui que dá 0,30. Então 0,30 é a frequência relativa, só que na forma decimal agora, ok? Vamos passar para a porcentagem? Como é que a gente passa isso aqui para a porcentagem? Basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então a gente vai deslocar a vírgula aqui, ó, 2 casas para a direita. Vai ficar 45%. Aqui deslocando a vírgula 2 casas para frente, para a direita, vai ficar 25%. E deslocando a vírgula 2 casas para a direita aqui, vai ficar 30%. Tá? É mais comum, né, a frequência relativa aparecer sempre na forma de porcentagem, mas ela também pode ser escrita na forma de fração ou na forma decimal. Bom, somando, aqui a gente vai ter o total, né, o total de 100%. Sempre a soma da frequência relativa tem que dar 100%. Ok, gente? Então, falamos aí um pouquinho da tabela, que é uma forma, né, que exerce, né, um papel fundamental aí nas pesquisas estatísticas, porque ajudam a organizar os dados e a fazer uma leitura melhor, mais rápida, mais simples, mais dinâmica, né, dos dados obtidos. Lembrando sempre que é fundamental a tabela ter um título com as variáveis descritas nesse título, né, as variáveis, livros, jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos. É necessário ter uma fonte, né, quem realizou a pesquisa. Tá? Tem que ter a fonte e tem que ter os dados. Ok? Só, a gente vai ver um tipo diferente de tabela agora. Eu vou colocar uma imagem na sua tela, pause o vídeo, leia com bastante atenção, pense sobre o que você está lendo, tá? E daqui a pouco dê play novamente que a gente vai preencher essa tabela. Como vocês puderam ver, né, a Ana e a Mara, né, eu escrevi Maria, a Ana e a Mara estão organizando, né, uma gincana, um campeonato anual na escola, e elas estão em turmas diferentes. Então a Ana está numa turma, tipo sexto ano A, e a Mara está em outra, tipo sexto ano B. E elas querem fazer um levantamento de quantos meninos e quantas meninas tem em cada uma das turmas. Então olha só, na hora de montar a nossa tabela, né, vamos lembrar dos elementos essenciais. Título, contendo a variável, e dados, né, a fonte, né? Fonte, quem fez essa pesquisa? Então, os dados obtidos por Ana e Maria. Foi a Ana e a Maria que fizeram a pesquisa, então essa é a nossa fonte. Agora, olha só. Tá faltando colocar os dados na tabela. Então, vamos colocar? Mas antes, vamos identificar a variável. Então, elas querem fazer uma distribuição por gênero
Então, se eu fizer uma pesquisa e perguntar qual é o gênero da criança, né, ela vai responder masculino ou feminino. Então, o gênero é uma das variáveis. E é uma variável nominal, né, que a gente tem como resposta uma palavra, masculino ou feminino. Certo? E tem outra variável aqui, que é a turma. Se eu perguntar que turma você estuda, sexto A ou sexto B, né? Qual é a sua turma? A ou B? Então aqui a gente tem também a turma de Ana ou turma de Mara, tá? Turma de Ana. Então outra variável nominal, porque as respostas aqui vão ser a turma da Ana, a turma da Mara. Ok? Agora vamos colocar os dados de acordo com o que apareceu aí no texto. Ó, a gente tem aqui, ó, tô olhando para cima para ver o texto, tá, gente? Na turma da Ana tem 20 meninas e 13 meninos. Lembra que uma tabela é uma relação de linha e coluna, né? Então a gente tem, ó, na turma da Ana, cadê? 20 meninas e 13 meninos. Então a gente coloca o 13 aqui no número de menino, na turma da Ana, e o 20 nas meninas aqui na turma da Ana, certo? Então é uma relação de linha e coluna. Ali a gente tem na turma da Mara 18 meninos e 16 meninas. Então a gente põe 18 aqui, ó, na linha do gênero masculino, com a coluna da turma da Mara. E temos um total de 16 meninas na turma da Mara. Então 16 na coluna da Mara e na linha feminino, tá? 16 meninas. Essa é uma tabela que a gente chama de tabela de dupla entrada, né? Porque tem duas variáveis aqui, ó. Com uma variável na coluna, uma variável na linha, e a gente estabelece uma relação aqui entre linha e coluna. Bom, aqui eu trabalhei apenas com frequência relativa, tá? Só pus a frequência relativa. Opa, perdão. Coloquei apenas a frequência absoluta, tá? Que é a quantidade de cada uma das variáveis. Não coloquei a frequência relativa. Certo? Vou fazer um exercício agora da sua apostila. Preste muita atenção, ele vai aparecer aí na sua tela. Dê um pause aí no vídeo. Leia com bastante atenção, tente resolver e já já eu venho com a resposta. Pessoal, esse foi o exercício 2, que está na página 16 da sua apostila. E ele fala o seguinte, ó, observe como Jonas distribuiu o seu tempo durante a semana, de segunda a sexta-feira, tá? E também durante o final de semana, sábado e domingo. Então a gente vê ali no desenho, na imagem, né, que ó, durante a semana o Jonas estuda 8 horas, no final de semana só 2 horas. Esporte e lazer, durante a semana ele dedica 4 horas, no final de semana 8 horas. Dormir durante a semana 8 horas por dia, né? E no final de semana 10 horas por dia. E outras atividades, 4 horas durante a semana, todo dia, e 4 horas também no final de semana. Bom, o exercício na letra A pede para a gente construir duas tabelas. Uma para mostrar a distribuição das horas diárias durante a semana, que é de segunda a sexta, e uma outra tabela para mostrar a distribuição das horas diárias no final de semana, ok? Então, olha só, é como se eu estivesse fazendo uma pesquisa, né? E perguntando assim, ó, quantas horas por dia você estuda de segunda a sexta? Aí o Jonas responde, eu estudo 8 horas, né? 8 horas, tá? Repare que essa pergunta, né, quantas horas você estuda por dia, a variável, nesse caso, é uma variável discreta, contínua, qual é? É uma variável discreta, né? Porque a resposta é uma quantidade inteira. Mas poderia ser contínua? Poderia, porque ele poderia responder 1h30, tá? Então essa variável aqui é uma variável contínua. Poderia ser 8 horas e meia. Ele só respondeu números inteiros, mas poderia ser números decimais. Bom, Jonas, quantas horas por dia de segunda a sexta você dedica para esporte e lazer? 4 horas, vamos colocar aqui. E para dormir durante a semana de segunda a sexta? 8 horas por dia. E olha só, eu abreviei aqui porque não cabia, né? Outras atividades ficou com 4 horas por dia. Repare que a minha tabela tem um título, onde o título a gente identifica a nossa variável, que é o número de horas, tá? A gente está aqui sempre respondendo o número de horas, certo? Para cada uma das atividades. E temos aqui a fonte, né? Dados obtidos por Jonas. Essa é a fonte da nossa tabela e os dados da tabela que acabamos de preencher.
Bom, no final de semana, o que a gente tem? Ó, que ele dedica 2 horas por dia para estudo, 8 horas por dia para esporte e lazer, 10 horas por dia para dormir e 4 horas por dia para outras atividades. E tá feito aí a nossa questão número 2. Bom, chegamos ao fim aí de mais uma aula. Como vocês devem ter percebido, é uma aula antiga, né? Alguns trechos que o professor aproveitou, foi editando. E vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.